Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o professor Bruno Roberto, e juntos vamos discutir sobre os impactos que a ansiedade pode causar na nossa educação. O motivo desse convite, na verdade, é qualquer pessoa passa pelo processo de ensino-aprendizagem em algum momento da vida, seja criança, seja adulto, e eu até arrisco dizer que nós sempre estamos aprendendo e que esse processo ele nunca se interrompe, né? E eu, como psicóloga, eu acredito que as emoções elas têm influência sobre esse nosso processo de aprendizagem, né? E eu gostaria de saber de você, Bruno, professor, né, profissional da área da educação, o que você pensa a respeito, né? E então a minha primeira pergunta para você, para a gente abrir aqui a entrevista, é se você acredita que as emoções estão ligadas ao processo de ensino-aprendizagem. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, Beatriz. Queria dizer que eu sou um grande fã seu, acompanho bastante seu trabalho nas mídias sociais. É um trabalho que tem me ajudado muito e é um trabalho que eu vejo que ajuda algumas pessoas que eu tenho contato. E queria parabenizar você, os psicólogos, pelo trabalho que vocês realizam, que faz uma grande diferença. E sim, as emoções fazem muito peso na relação da educação. Tanto é verdade que existem uma série de pesquisas que já comprovaram que quando a sala tem afinidade com o professor, o rendimento e o aprendizado é muito melhor. Então, o que os documentos norteadores do nosso trabalho eles estão apontando e todas as pesquisas e todos os avanços que a educação tem feito até aqui apontam para uma palavra que sintetiza tudo, que a gente está educando o ser humano todo. Então a gente não pode desconsiderar emoção, a gente não pode desconsiderar desejo, a gente não pode desconsiderar cultura, a gente não pode desconsiderar uma série de coisas que fazem parte da pessoa, né? E isso é o que todos os documentos estão apontando, isso é o que a Constituição Federal aponta, e isso é o que a gente tem de perspectiva, né? A gente não está trabalhando com uma pessoa que vai para a escola e ela liga o botãozinho português e matemática. A gente está trabalhando com uma pessoa que pode chegar frustrada, pode chegar ansiosa, pode chegar triste, pode chegar alegre, pode ter tido uma grande conquista e não está se aguentando. Então, é o ser humano todo que está diante de nós, né? Não tem como desconsiderar isso. Sim, e o interessante é que você falou mais do contexto escolar, mas isso se aplica aos outros ambientes também, família, entre outras instituições que possam vir a oferecer algum aprendizado para essa pessoa, né? Sem dúvida. Eu estou falando do contexto escolar porque é o que eu tenho familiaridade, né? Mas existe uma frase do Henri Vallon, que é um pesquisador, ele é médico, na verdade, mas ele pesquisou bastante a relação da aprendizagem. E ele fala uma coisa que eu sempre repito: não basta ser humano, tem que humanizar. E a educação, ela é um processo de humanização. Paulo Freire também fala isso. Que a educação não muda o mundo, pessoas mudam o mundo. Educação muda pessoas. E essas pessoas, a partir do momento que são transformadas, essas sim podem transformar o mundo. Então, sem dúvida nenhuma. E a gente, hoje em dia, a gente trabalha na perspectiva de não existe só uma educação. São várias e várias educações. E isso é uma coisa que eu acho que no nosso contexto brasileiro precisa ficar... A gente precisa entender que tipo de ser humano a gente está educando no país e que tipo de pessoas a gente quer ver no nosso país. Porque algumas culturas têm muito bem definido o tipo de ser humano que eles querem e o tipo de pessoa que eles querem gerar a partir da educação. E na minha prática e no que eu vejo assim no contexto brasileiro, pelo que eu acompanho, e a forma que eu vejo é que assim a gente fala num ser humano crítico, num ser humano que possa se expor, um ser humano que possa falar, mas a gente tem muita dificuldade com a liberdade de expressão dos outros. É só você acompanhar redes sociais, as mídias.
se a pessoa é a favor ou não de um determinado medicamento, de uma determinada posição política, de uma determinada postura ética, a gente já cai matando em cima, né? Não, isso não pode, isso está errado, isso está certo. E assim, eu acho que se a gente quer pessoas críticas, que saibam argumentar e tudo mais, a gente está indo na contramão do que a gente está pregando. Sim, inclusive quando você falou, eu pensei muito no meu contexto, né, de trabalho, na qual eu também acabo ensinando as pessoas a nomear as emoções delas, entender, né, como que elas surgiram. Então, a educação, ela está aplicada em tudo, né, e é muito importante quando a gente aprende que nós temos esse direito de se expressar, que temos o direito não só de aprender o que há no mundo afora, mas também ao que está dentro de nós, né? E assim, se a gente for parar para pensar, quando as emoções, né, já que ela tem sim essa influência sobre o nosso desenvolvimento, sobre a nossa educação, dentre as emoções da qual eu me aprofundo junto com os meus pacientes é a ansiedade, né? E dentre as consequências que a ansiedade causa na vida está em comprometer realmente a qualidade e a capacidade de ensino de uma pessoa. E dentro desse momento em que estamos vivendo, você tem percebido a ansiedade mais presente, seja nos alunos ou nas pessoas que você tem contato durante esse período da pandemia? Olha, Beatriz, a gente tem. Eu ouço alguns colegas falando que estão bastante ansiosos. Eu também passo por vários períodos de ansiedade e relaxamento, mas eu acho que a pandemia, falando especificamente da pandemia, eu acho que ela acabou aflorando, deixando muito mais claro, trazendo à tona alguns sentimentos que já estavam ali fazia muito tempo. Então, por exemplo, eu falo de mim, geralmente, então eu vou citar o meu exemplo. No começo da pandemia, eu fiquei bastante perdido, inseguro, queria fazer tudo de uma vez, queria alcançar todo mundo, eu queria tudo para todo mundo. E ao longo da pandemia, e os dias foram passando, e a situação foi se tornando mais clara. Hoje eu posso dizer que eu estou um pouco mais tranquilo, mais calmo. Foi um processo pelo qual eu fui me avaliando, né? Eu fui vendo o que estava me prejudicando em casa, quais consequências negativas estavam repercutindo nos meus comportamentos. E aí eu percebi que eu não estava legal, tanto que eu fui atrás de ajuda e fui me avaliar e fui perceber o que estava acontecendo para poder reverter esse quadro. E eu acredito que muita gente está passando por isso. Eu tenho notícias de pessoas que não estão dormindo, de pessoas que começam 6 horas da manhã e param meia-noite, de pessoas que estão inseguras demais, que estão com muito medo. E é isso, né? Eu acho que a pandemia acabou aflorando, mais do que sendo uma novidade. Eu acho que ela, na verdade, trouxe à tona muita coisa que já estava ruim. Já. Sim, inclusive você falando, eu já consigo até perceber o quanto esse ambiente está rodeado de pessoas que estão ansiosas por conta talvez da falta de organização que elas acabam tendo por não saber lidar com essa novidade, de uma preocupação excessiva em querer evitar com que erre, uma vez que a gente está pisando num terreno que a gente não conhece, né? Que é essa educação à distância, da qual todos os profissionais, os pais ou alunos, desde crianças a adultos, então, tendo que se adaptar, né? E a adaptação é um processo que, de muitas vezes, pode ser longo, né? E talvez essa autocobrança que a pandemia está exercendo nas pessoas, né? Está desencadeando realmente uma ansiedade, como você mesmo disse, até ao relatar a sua própria experiência, como também de pessoas próximas de você. Mas você, como professor, você usa de alguma técnica para ajudar os seus alunos a diminuírem a ansiedade? Se sim, qual que é? Então, Beatriz, a primeira técnica que eu usei foi me avaliar. Então, eu fui tentar entender o que estava acontecendo comigo, que processo que estava acontecendo comigo. Porque, assim, a pandemia trouxe um modelo de educação que até então não era o mais
não era mais recorrente, né? De repente, a gente saiu do presencial para o totalmente virtual. E tem uma pessoa que eu gosto muito que ela diz uma coisa que eu concordo. O contrário de virtual não é o real, é o presencial. O que ele quer dizer com isso? Que a gente está tendo encontros de verdade, só que agora a gente está fazendo à distância. E a gente não está acostumado com isso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, ainda bem, se tem alguma coisa que a gente pode ver de positivo, é que a pandemia aconteceu no momento em que as ferramentas de comunicação estão muito avançadas. Nós mesmos, ó. A gente pode estar longe e, ao mesmo tempo, estar conversando, estar discutindo. E as aulas têm acontecido assim e tem sido um rebuliço para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu faço assim para tentar relaxar os meus alunos é me entender e ver como é que está meu humor, como é que estão minhas sensações, como é que estão minhas emoções, porque eu vou acabar passando para eles de alguma forma, né? Então, por exemplo, se eu estou aflito, que eles não estão me entregando atividade, e começa a cobrar, isso vai gerar ansiedade nos responsáveis, vai gerar ansiedade neles, vai começar a gerar ansiedade na minha coordenadora, na diretora, porque eu vou ficar no pé delas. Eles não estão fazendo, o que eu faço? Você tem que me dar uma solução, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a principal ferramenta é me avaliar e depois eu procuro entender o que está acontecendo. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, Beatriz, que essa pandemia também trouxe à tona. A educação, nos moldes que ela era feita e nos moldes que ela está sendo feita, ela está atraindo quanta gente e está afastando quanta gente. Ela está conseguindo alcançar o que anseia, ela está mais frustrada do que vitoriosa. Então, eu acho, sinceramente, que esse é um momento histórico para a educação, porque a gente está podendo ver o que dá certo e dá errado. Porque, por exemplo, eu tenho alunos que estão adorando esse modelo, que não sentem falta de nada, que não querem outro jeito, que estão odiando, que gostariam de que fosse diferente, que gostariam de voltar para a escola. Então, assim, eu acho que é um momento da gente avaliar os caminhos da educação até o momento e tentar perceber o que está acontecendo, que tipo de frutos a gente está gerando e ver se vale a pena seguir qual modelo ou se vale a pena pensar em que tipo de propostas e assim por diante. Mas, para resumir, eu acho que a principal ferramenta para eu conseguir não passar a lição para os responsáveis, para os alunos, é a minha autoavaliação e tentar entender como é que eles estão, o que está acontecendo, e é isso que eu tenho feito até aqui. Um detalhe muito importante que você trouxe no seu discurso, Bruno, é o poder que a ansiedade, quando ela está desequilibrada, ela afeta o ambiente, né? Se a pessoa ela está ansiosa, ela acaba, através do comportamento, das emoções que ela está ali manifestando numa relação, seja na hora de educação ou em outra, isso traz um impacto para aquela pessoa que está ao seu redor. Então, ou seja, se o professor está ansioso, ele vai, de uma certa forma, influenciar o aluno e vice-versa também. Isso com os pais, isso com o aluno no seu ambiente onde ele escolhe estudar. Se ele está ansioso, o ambiente provavelmente também não vai oferecer recursos para ele lidar com essa emoção. Então, por mais que você não tenha dito com essas palavras, eu acho que o seu exemplo deixou muito claro isso, né? Que nós temos o poder de influenciar as outras pessoas, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E se nós não buscarmos equilibrar as nossas emoções e controlar essa ansiedade, que pode ser sim doentia, isso vai comprometer uma série de coisas, uma série de pessoas, e pode trazer consequências, muitas vezes, que a curto prazo não dá para resolver. Pode trazer traumas, pode trazer uma série de resistência para quem está tanto na área da educação, como para quem depende dela para exercer alguma coisa, certo? E sabendo, então, da importância das emoções, né, no nosso desenvolvimento, existe alguma atividade pedagógica que ajude a trabalhar essas emoções nesse período? Se sim, você poderia dar um exemplo para a gente, e principalmente para quem nos assiste, para poder praticar no seu dia a dia?
Então, atividade, a gente tem algumas. A que eu pratico e que tem resultado para mim e que me ajuda muito é escrever. Então, eu tenho o hábito de escrever como é que vai, como é que eu estou indo, o que está acontecendo, como é que eu estou entendendo a situação atual, que tipo de aflições estão me... Então, a escrita é uma ferramenta que me ajuda demais na hora de parar e refletir. Então, por exemplo, a gente pode sugerir que a pessoa escreva. No caso dos meninos e das meninas, que a alfabetização, principalmente os menores, né, não está plenamente alfabetizado, é a brincadeira. Brincar de escolinha, brincar de casinha, brincar de coisas da vida em comunidade, brincar de mercadinho, brincar de... Esse tipo de brincadeira, a criança traz à tona uma série de sensações, sentimentos. E assim, a brincadeira em si é uma forma da criança se mostrar, se revelar e dizer como é que ela tá, né? Então, esse tipo de brincadeira em que a criança assuma algum papel, em que ela consiga mostrar como ela te enxerga. É muito engraçado, por exemplo, quando os alunos te imitam, eles conseguem fazer uma leitura a meu respeito que eu fico, nossa, como pode? Alguns comportamentos também que eu vejo em sala de aula, às vezes, que eu me vejo fazendo e vejo eles reproduzindo, eu falo, nossa, tem que tomar muito cuidado, porque eu estou influenciando eles, né? Então, para ser prático, eu sugeriria isso: Uhum. escrita e brincadeira. E brincadeiras de faz de conta, em que a criança possa assumir papéis e dessa forma possa manifestar a leitura que ela está tendo do ambiente, da comunidade, enfim, dos problemas e tudo mais. Sim, sim. Inclusive, eu sempre recomendo para os meus seguidores nas redes sociais, para os meus pacientes, a praticarem de alguma forma alternativas terapêuticas, seja escrever, seja pintar, seja praticar algum exercício físico, mas desde que seja alguma atividade que proporcione prazer para ela e que principalmente proporcione a oportunidade dela aliviar as tensões do corpo. E a ansiedade, quando ela está desequilibrada, ela vai gerar uma tensão dentro de você e vai desencadear uma série de sintomas, de um sofrimento, vamos falando especificamente, né? É um sofrimento que a ansiedade vai gerar dentro da pessoa. E você falou um exercício que é muito recomendado, inclusive eu recomendo isso para os meus pacientes em consultório. Pratiquem, façam atividades manuais, escrevam, leiam o que vocês escrevem. E no caso de crianças que muitas vezes ainda estão aprendendo a nomear suas emoções e têm dificuldades a escrever, eu peço, desenhe, peça para o seu filho desenhar, traga no consultório, para a gente estar vendo o que pode ser que ele esteja manifestando naquele desenho. Porque por mais que nós não tenhamos consciência, o nosso inconsciente, ele está sempre se manifestando. Seja nos desenhos que a gente faz, na escrita, nas nossas escolhas do dia a dia, no tom de voz, na forma de se vestir, no que a gente come, ou seja, o nosso inconsciente está se comunicando o tempo todo conosco e basta ter algumas ferramentas ali para a gente tomar consciência disso. Então, eu concordo com o que você falou, é uma prática que eu também coloco junto com as pessoas que buscam por tratamento, né? E fico feliz de saber que é uma alternativa pedagógica também vista pelo professor, por exemplo, e que você, de uma certa forma, não só pratica, como também orienta outras pessoas a fazer. Se você pudesse deixar agora um recado, tanto para as pessoas que vão nos assistir, como para os seus colegas de profissão, pais e alunos, o que você diria? Difícil pergunta. Bom, eu vou falar assim o que está dando certo comigo e pode ser que dê certo com mais alguém. Primeira coisa, assim, então, que eu sugeriria é a pessoa tentar entender o que está acontecendo com ela durante esse cenário e tentar entender o que está acontecendo com ela há tempos. Porque, assim, de novo, eu acredito muito que a pandemia não trouxe nada novo. Ela aflorou uma série de coisas. Lógico, o Covid-19 é um vírus novo, é uma coisa que a gente não tinha. A pandemia é uma situação nova e tudo, mas, assim, em relação aos sentimentos, às emoções,
e as angústias, elas só estão afloradas no meu modo de ver, não são novas, não é uma coisa que a pessoa nunca teve ou nunca tinha e de repente surgiu. Então a pessoa tentar entender o que está acontecendo, como ela está enxergando o momento, o que ela está percebendo de si mesma, é tentar se entender. Outra coisa também que me ajudou muito em relação à minha profissão é tentar entender o que eu faço, que sentido tem aquilo para mim? Porque eu acredito que é um momento em que muitas pessoas podem, de repente, enxergar, o que eu estou fazendo? Eu nunca gostei disso, por que eu continuo insistindo nisso? Ou, como é o meu caso, eu escolhi ser professor, então, com pandemia ou sem pandemia, é o que eu quero fazer. E é a forma como eu entendo que as minhas habilidades e aptidões podem ajudar as pessoas. Então, tentar entender, tentar dar significado para as coisas que faz, e se não gosta de fazer, tentar ou ressignificar ou mudar. E é uma coisa também que está dando certo para mim. E cuidar das pessoas que estão perto, porque é uma coisa que está ajudando muito. Então, eu acho que esses três. Se entenda o seu contexto e cuide das pessoas que estão perto de você, que são as coisas que estão me ajudando. Que bom. Eu gostaria de agradecer muito pela sua participação. Eu acredito que qualquer opinião, visão diferente da minha é muito bem-vinda e pode sim contribuir para que mais pessoas venham a ter insights, né? Reflitam melhor sobre a sua situação, o seu sofrimento e busquem, através da informação, o conhecimento, tomarem posturas diferentes, porque a primeira mudança ela tem que partir de dentro, e para que essa mudança venha acontecer, você tem que reconhecer a necessidade dela e escolher praticá-la no seu dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, eu adorei conversar com você, e para você que está nos assistindo, eu também quero agradecer por ter participado conosco aqui dessa conversa, e até a próxima no Psique Quer Saber. Tchau, tchau.